Olá, ouvinte, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje apresentarei mais um livro de mitologia, e no caso é esse livro aqui, Cantando Afrodite. Então aguarda aí que depois da vinheta eu começo a falar mais desse livro. Bom, esse livro aqui é o Cantando Afrodite, 4 poemas helenos, do autor Ordep Serra e da editora Odisseu, com 392 páginas. E eu indico ele, indico bastante. No caso, é um livro sobre esses 4 poemas sobre a deusa Afrodite, da mitologia grega, a deusa do amor. Até me chamou a atenção comprar esse livro porque ele contém esses 4 poemas, né, e aí é bilíngue, né? Tem a versão em grego e em português. E eu vi pela quantidade de páginas que eu fiquei curioso para ver o que teria a mais, porque eu já conhecia esses poemas, né, de outras obras, de outras traduções, assim, mas esse daqui, pela quantidade de páginas, já podem ver que ele traz análises sobre esses poemas, né. No caso, então, ele é dividido em 3 partes. Na verdade, a primeira é esses 4 poemas, a segunda parte é uma análise desses poemas e, por fim, é um ensaio sobre a deusa Afrodite e em relação a esses 4 poemas, né? No caso, os 4 poemas são, primeiro, a Canção de Demótico, que é um trecho que tem na Odisseia, no canto 3 da Odisseia, se não me engano, onde um Aedo canta, né, para ser mais exato, uma narrativa sobre Afrodite. Aquele mito da Afrodite, onde mostra que ela é casada com Deus Hefesto, mas ela trai o deus com Ares, o deus da guerra, e aí os dois amantes são pegos pelo deus ferreiro. Esse mito é contado nesse poema que tem na Odisseia. Então tem todos os detalhes aqui, porque é o poema em si, né? Só é deslocado ali da Odisseia, claro. E os outros poemas são os hinos homéricos. Aí, no caso, a Afrodite ela tem 3 hinos homéricos, que é o 5, o 6 e o 10. O 5 é o mais amplo e eu gosto muito dele, que ele conta... Na verdade, ele até tem 2 narrativas ali embutidas, que é o momento onde Zeus, cansado da deusa Afrodite fazer os deuses se apaixonarem pelos humanos, ele faz ela sentir isso, né? Sofrer do próprio poder dela. E no caso, então, ela acaba se apaixonando pelo mortal Anquises, um mortal troiano. Então ela, estando apaixonada por ele, vai até ele, consegue seduzir, e dessa união que ela tem, inclusive, ela engravida do Enéas, também um personagem troiano, né, um herói troiano, que até é muito importante, tanto pela participação dele na Guerra de Troia, como até a sobrevivência dele nesse evento, porque é aí que gera toda a questão da origem de Roma, né? Então é algo bem mais extenso. Né? Começou nessa relação, né? Ela se relacionou com Anquises. Nessa narrativa que mostra a ação dela, ela mesma, a deusa, conta para o Anquises uma outra narrativa, que aí no caso é da deusa Aurora, ou Els. No poema tá como Els, que é o nome grego, mas é a deusa da Aurora, né? Chamada também deusa Aurora. E no caso ela também é uma deusa de muitos amores, e aí a Afrodite conta uma narrativa dela, onde essa deusa Els, ela acaba se apaixonando também por um outro mortal, chamado Títono, e por causa desse amor, a deusa tenta tornar o mortal, né, o Títono, imortal. E ela consegue, ela pede para Zeus isso. Só que ela esquece de pedir que ele tenha uma juventude eterna, porque os deuses eles são imortais, mas eles se mantêm jovens, né? Eles envelhecem só até um certo momento, digamos assim. Eles não vão envelhecendo para sempre, sempre, sempre. Só que isso ela não pediu. Então ele continua envelhecendo. Envelhecendo, envelhecendo ao máximo possível, digamos até ao máximo impossível, porque ele é imortal, então ele vai muito além. E aí a Afrodite conta essa narrativa. Dentro desse poema tem todo o contexto do porquê ela estar contando isso, né? Então leiam para entenderem os detalhes, né?
E aí também tem os outros dois hinos que é mais apresentando até a deusa, né, mostrando aspectos da deusa Afrodite, que aí é o 6 e o 10. Bom, essa é a primeira parte, e aí a segunda parte já são análises sobre esses 4 poemas. E então o autor ele vai analisando verso a verso. Inclusive, até essa pode talvez ser uma das partes um pouco mais arrastada, mas não chega a ser ruim nem nada, né? Mas é um pouco mais arrastada porque ele, como eu falei, né, ele vai analisando verso a verso. Então, muitas vezes você está lendo ali, é bom você voltar pro poema, né, para a parte ali do poema, para entender melhor, e ali nessa segunda parte ele vai explicando. Então, assim, admito que é um pouco mais arrastada, né? Mas tem bastante conteúdo, né? É bem importante. E por fim temos a terceira parte, que é um ensaio sobre a deusa, e se não me engano seria a maior parte do livro. Tá? Pelo menos metade aqui do livro acho que seria esse ensaio, né? Uma boa parte. E essa parte é muito boa, porque assim, ele vai. É um ensaio sobre a deusa. Então o autor vai falando da Afrodite, vai mostrando diversos aspectos dela, só que ele vai além da própria deusa e além da própria mitologia grega. Por que além da deusa? Ele cita a deusa Artemis, a deusa Hestia e a deusa Atena, que são 3 deusas que estão fora do alcance da deusa Afrodite. Seria, né? As 3 estão fora do alcance do amor, né? Fora dos poderes da Afrodite. Por isso que elas são 3 deusas virgens. E isso é relatado num dos hinos. Então acaba fazendo essas comparações, né, entre essas 4 deusas, mas também não só essas, também cita muito a Aurora, né, a Eos, por causa que ela é, né, citada num desses poemas, e mostra também essa questão, que a Eos ela é uma deusa conhecida também por ter vários amores, né, como eu falei. Ela tem agora de cabeça, eu lembro, acho que uns 3 amores diferentes, mas eu acho que é mais até. Isso para uma deusa até que é muito, né? A gente está acostumado com os deuses tendo diversas amantes, deuses já não tem tantos relatos assim. Com exceção até de Afrodite, que a Afrodite é a própria deusa do amor, né? Então ele compara essas duas deusas, uma também porque a Elsa é citada num desses poemas. Tem outras deusas também, como por exemplo a Deméter e a Perséfone, elas são bastante citadas também. A Perséfone, muito por causa que numa das narrativas da deusa, ela se apaixona pelo Adonis, e esse personagem, ele em alguns momentos divide também o amor com a Perséfone, né? Então, é também uma outra personagem que se relaciona com a deusa Afrodite. Mas, assim, isso eu estou mostrando as relações que ela tem referente no mito em si. O autor, ele mostra até, ele compara a Afrodite com essas outras deusas, além dos próprios mitos, né? Ele compara nos aspectos mesmo das divindades, né? As semelhanças, as diferenças ali. Porque essas são as deusas citadas nesses 4 poemas, que tem, eu acredito que sejam os mitos mais conhecidos da Afrodite em si, né? Além do nascimento dela, que é bem famoso, o nascimento na versão hesiódica, esses são os mitos que são até mais conhecidos, que um deles é o que tem na Odisseia e os outros são os hinos homéricos, né, que são próprios da Afrodite, né, os hinos homéricos da Afrodite, os 3, né, que eu citei. Mas como eu falei, o autor ele vai além da mitologia grega. Ele compara com Ishtar. Quem conhece já um pouco a mitologia grega e voltado principalmente para Afrodite já deve ter ouvido falar isso, de que ela é uma deusa importada, digamos assim, né? Ela é dito que veio de uma deusa do Oriente. No caso aí, o Oriente estaria se especificando da Mesopotâmia, né? E no caso é Ishtar, ou Inanna, né? Só que é interessante, isso eu gostei bastante, porque isso já é mais conhecido, né? Tem já estudiosos que já colocaram essas semelhanças, né? Essa comparação de falar que a Afrodite veio da Ishtar, e beleza, ok, faz todo sentido, né? Mas eu achei interessante em alguns trechos que ele põe assim, talvez certas comparações sejam um pouco demais, né? Talvez associar determinadas narrativas da Afrodite com determinadas narrativas da Ishtar já seja um pouco demais ali, porque isso daí desconsideraria a evolução própria da deusa Afrodite. Tudo bem, ela pode ter uma relação com a Ishtar? Sim, com certeza. Mas ela foi evoluindo com
com o tempo e com o espaço, né? Conforme ela foi, o culto dela foi indo para diversos locais ali da Grécia, né? E não foi como Ishtar, foi como Afrodite, então já é uma outra divindade. Então ela tem particularidades próprias e que vão se diversificando conforme o local. E isso ele também mostra que em locais diferentes da própria Grécia, Afrodite tinha cultos e aspectos diferentes. A Ishtar, ela é uma deusa relacionada com o sexo e com o amor, mas ela é uma deusa bem bélica. A Afrodite, apesar de ter uma relação com Ares, então ela tem um quê ali relacionado com a guerra, ela já é bem menos bélica, ou nem seria em si bélica, como é a Ishtar. Né? Como é a Ishtar e como outras deusas ali da região que têm esse aspecto bélico. A Afrodite já é menos. Né? Então, tem-se sim uma diferença. Né? Não é realmente a mesma divindade. Na verdade, isso a gente não pode aplicar para nada. De repente, eu posso até fazer um vídeo aí explicando melhor isso daí, que a gente não pode achar que deuses é tipo tudo copia e cola. Né? Os deuses são diferentes dentre eles mesmos. Um deus só você vai encontrar ele de formas diferentes dele mesmo. E o autor mostra isso da Afrodite, né? As diferenças que ela tem ao redor ali da região da Grécia. Né? Então isso é bem legal. Como eu falei, então, ele mostra as variedades, né? Então mostra diversos cultos, fala, né, de alguns cultos ali das regiões, fala dos diversos epítetos dela, né, e o porquê, né, de alguns. Muitos são relacionados à localidade. Então, assim, é um livro que eu recomendo bastante. E ele não é complexo, eu não acho ele um livro pesado. Apesar de eu ter falado que a segunda parte ela é mais lenta, mais arrastada, mas é por causa que ele está ali relacionando diretamente os poemas, né, aos versos dos poemas. Mas, inclusive, até pelo fato de encontrar os poemas nessa obra, fica bem claro toda a informação, porque o ensaio e essa análise é voltado aos 4 poemas que estão nessa obra. Então, o ouvinte não vai ficar perdido, ele vai ser apresentado a Deus, ele vai ser apresentado a essas narrativas, ele vai ficar por dentro dali, ele não vai ficar perdido. Então, longe de ser uma obra pesada. Eu, pelo menos, não achei, não. Eu acho que vale muito a pena. Claro, é legal você já ter uma noção aí que é mitologia grega, que é Afrodite ali, mas vai entrar fácil no ritmo do livro. Isso não tem problema. E aí, quando o autor cita alguma narrativa que não está dentro desses 4 poemas, aí ele explica, né? Por exemplo, ele cita narrativas fora da mitologia grega, como falei, né, quando ele compara com a Ishtar, né? Então, é um livro bom de se ler e de se reler. Né? Como ele tem bastante informação, vale a pena, né, tá sempre lendo e relendo, e como consulta. Porque é fácil de encontrar as informações ali, ele é bem dividido. São essas 3 partes, tipo a primeira parte dividida nos 4 poemas, aí a segunda também vai de acordo com os 4 poemas, e na última, os capítulos do ensaio é bem curto e bem direto. Então, é fácil de encontrar o tema ali. Então, ele é bom para quando você, depois que lê, e pessoal que estuda, né, mitologia mais a fundo, ele quiser usar ele como um livro de consulta para determinadas informações, é muito bom, sabe? Então, ele tem me ajudado bastante, esse livro. Bom, 2 pontos negativos, que na verdade, assim, o primeiro, ele nem seria um ponto negativo em si, mas é que, assim, é um livro com bastante nota de rodapé. E isso, na verdade, também não é ruim, pelo menos para mim. Muito pelo contrário, eu adoro notas de rodapé. Tenho notas de rodapé aqui que são quase que uma página inteira. Mas tem muita informação nessas notas de rodapé que, para mim, eu acho que caberia ali no conteúdo do texto, né, do ensaio. Então, assim, mas a informação tá lá, né? Então não tem problema, né? Agora, uma coisa que realmente eu acho um ponto negativo é que ele faz algumas citações a outros autores, né, a obras de outros autores. E aí ele transcreve alguns trechos que muitas vezes está em outra língua e ele não traduz, não coloca nem mesmo uma tradução livre ali. E então ele coloca, tem alguns trechos que são em inglês, tem outros que são em francês e acho que tem alguns que são em alemão. Então, alguns, se você não conhece da língua, você não vai entender. Você não vai entender o texto. Você vai entender todo o contexto em si, então assim, você não vai deixar de entender o livro, isso não prejudica, né, não faz você deixar de entender todo aqui o conteúdo. Mas eu acho que faltou. Acho que poderia, né, ter posto uma tradução livre que ficaria melhor. Mas ok, é o único ponto negativo assim, que eu encontro. Né? Não poderia deixar de falar, óbvio, sobre a capa. A capa é muito linda. Aqui.
capa dura, né? Então, e é bastante página. Bom, então por hoje é isso. E comentem aí o que vocês acharam. Comentem também aí se vocês querem algum outro livro específico, né? Eu, claro, vou fazer de vários livros aí que eu tenho aí, que eu já li. Então vou fazendo mais, mas podem ir recomendando outros aí que vocês gostariam. E claro, curta aí o vídeo, assina se você não é inscrito no canal, compartilha esse vídeo. E assim, esse daqui é o canal do Mitografias, mas o Mitografias é muito mais do que apenas esse canal. Para quem não conhece, o Mitografia já está no ar desde 2009. Então nós temos o site mitografias.com.br. Lá você encontra bastante texto, tem resenhas, indicações de outros livros e tem o principal que é o podcast, que já está desde também de 2009, que você pode assinar aí em diversos agregadores. E tanto o podcast, quanto o site, quanto esse vídeo, quanto as edições, tudo aí que a gente produz no Mitografias é graças ao apoio que temos. Nós temos algumas formas de financiamento coletivo, que eu vou deixar o link aí na descrição para vocês que quiserem ajudar, fiquem à vontade. Toda ajuda é bem-vinda, claro. E como eu falei, quem não puder ajudar financeiramente, aí ok, compartilhe o vídeo, curta. Só diz então do que achou também, isso já ajuda bastante. Né? O que vocês querem também de vídeos, além só de indicações e resenhas de livros, também quiserem outros tipos de vídeos, claro que vai ter, mas é interessante saber aí o que você está querendo. Então é isso, espero que tenham curtido e a gente se vê no próximo vídeo.